Deus, desesperados, lares de tanta gente enferma na alma. Mas, Pai, que assim como nós pedimos cura no físico, nós pedimos cura, ó Deus, na alma. Jesus é a resposta para todos os casos. E nós pedimos, Deus, nos ajuda a levar a mensagem de salvação. Pai, faz de cada um de nós ganhadores de almas, porque aquele que ganha almas é sábio. E, Pai, que agora os nossos corações sejam edificados ainda mais na Tua palavra, para a Tua honra e glória. Amém. Um momentinho só, por favor, parece que vai dar certo pelo... Um momentinho só, por favor. Perdão. Vamos continuar, depois eu mando pelo YouTube. Hoje nós gostaríamos de meditar algumas passagens da Bíblia. É difícil que colocar no YouTube tem que ser na hora do culto. Não dá para colocar bem antes e esperar, senão ele fica lá demorando. E como mandamos várias mensagens esses dias, parece que bloqueou lá, mas depois a gente volta. Vamos abrir a palavra. Provérbios 24:10. Provérbios 24:10. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Esse trecho diz o seguinte: se você se mostra fraco no dia da angústia, Provérbios 24:10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Tá? Eu vou repetir, Provérbios 24, versículo 10. Se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. Nós temos passado por dias com muitas notícias ruins, muitas notícias que às vezes abalam as pessoas, perdas nas famílias, nós tivemos algumas, possíveis diagnósticos, e tem que esperar o resultado, e tudo isso muitas vezes traz um peso. E o Brasil está passando por um tempo de peso também na área política, muitas coisas acontecendo, muitas situações difíceis, e nós precisamos, nessa noite, pensar um pouquinho de como nós estamos. Será que a nossa força é pequena? Será que a nossa fé em Deus é dessas pequenas, que não aguentam pressão, não aguentam dificuldades? Como dizem, crente de açúcar, qualquer chuvinha já derrete. Como é que está a nossa fé? Em tempos de lutas é que nós sabemos como é que nós estamos. E hoje nós vamos lá para João capítulo 14. João capítulo 14. João 14. Tudo que eu tinha marcado para aqui já sumiu. João capítulo 14, versículo 15 em diante.
Jesus está conversando com seus discípulos e ele diz o seguinte: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Amém? Nós vamos meditar no outro louvor agora. Eu vou compartilhar com os irmãos. Um minutinho só. Que você esteja agradecendo. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém. Então, Jesus diz que vai enviar outro Consolador. Eu mandei novamente aqui o link para a igreja, e se alguém puder dizer se funcionou, isso ajuda bastante. Então, Jesus diz aqui, versículo João 14, versículo 15 em diante. João 14, versículo 15 em diante. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Você ama a Jesus? Você ama a Deus? Guarde os seus mandamentos, mesmo não indo para a igreja, mesmo não chegando para os cultos, lá, presenciais. A junta teve reunião semana passada e decidiu que ainda não é o momento de voltarmos. Várias outras igrejas da região, inclusive a Nazareno Central de Campinas, também fizeram a mesma opção, de aguardar mais um pouco. Mas se eu amo a Jesus, e se você ama Jesus, é necessário guardar e servir e seguir os seus mandamentos em todo o tempo, não apenas na hora do culto. E o versículo continua dizendo, versículo 16 de João 14, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, e porque ele habita com vocês e estará em vocês. Ele habita com vocês e estará em vocês. Essa é a promessa de Jesus. E ele está preparando os discípulos, porque Jesus sabia que ele estava próximo de morrer e de ressuscitar, e ele está preparando os discípulos. E é interessante ali, versículo 25 em diante, do mesmo capítulo, ele vai explicar um pouquinho mais o que é que ele está falando. Porque ele está dizendo, eu vou, mas eu volto. Mas enquanto eu estiver fora, diz o seguinte ali, versículo 25 em diante, tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas
e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Jesus já está preparando os discípulos dizendo, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E ele vai te fazer lembrar tudo. Mesmo estando aí na sua casa, sem poder chegar na igreja, o Espírito Santo vai te ajudar a lembrar muitas coisas e vai te ensinar muitas coisas se você procurar. Basta pedir que o Espírito Santo te ensine. Ao longo dos anos temos visto pessoas que chegam para a igreja e a vida deles depende de um culto presencial. Depende de alguma coisa que vai encher a bateria deles. Porque durante a semana eles acabam ficando sem e precisam retornar na outra semana de novo. Mas Jesus está preparando os discípulos dizendo, eu não vou estar mais todos os dias com vocês. Durante alguns anos Jesus andava, comia, viajavam juntos, Jesus fazia milagres, Jesus pregava, ia na casa de um, ia na casa de outro. O tempo inteiro Jesus estava com gente por perto. Mas agora Jesus está dizendo, vocês vão ficar sem mim durante um período. Mas eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai ensinar vocês e ele vai fazer com que vocês se lembrem de tudo que eu tenho dito. Deixo com vocês a paz, versículo 27. A minha paz lhes dou. Não lhes dou como a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Foi a passagem que falamos bastante semana passada. Vocês ouviram que eu disse, eu vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, Jesus está preparando os discípulos, dizendo, eu vou enviar um Consolador. E quem é o Consolador, senão Ele mesmo, Jesus Cristo? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três são um só, é a trindade que nós chamamos. É complicado explicar, é complicado entender, mas isso é porque Ele é Deus e nós não vamos conseguir entender a Deus na sua plenitude. Só mesmo crendo que é assim. Então, Jesus era o Emanuel, o Deus que se esvaziou e assumiu a forma de uma pessoa e habitou entre nós e nos ensinou a palavra, nos ensinou a vontade de Deus. Mas Jesus só podia estar em um lugar de cada vez. Mas agora ele está dizendo, eu vou e vou enviar o Espírito Santo. Já o Espírito Santo, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque Deus não é limitado a espaço, tempo, épocas. Jesus, sim, ele estava limitado naquele período que ele tinha um corpo como o nosso, carne, sangue e osso. Ele estava limitado àquela região, ali aquela região da Judéia, Samaria e tudo mais. Mas hoje, na pessoa do Espírito Santo, não há mais esse limite. Ao mesmo tempo que ele está em mim, ele está em você. Ao mesmo tempo que ele está aqui na minha casa, ele está aí na sua casa. E ele deseja ensinar aquilo que Jesus também ensinou. Nós vamos agora para o capítulo 16 de João. 16, versículo 5 até o 15. João, capítulo 16, versículo 5 até o 15, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele. João 15, 5. Desculpa, João capítulo 16. A pastora me corrigiu aqui. João capítulo 16, versículo 5. Obrigado, pastora Lúcia.
João 16, 5. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. Deus Pai enviou Deus Filho. Então, ele está dizendo, agora eu vou para junto daquele que me enviou e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo. O Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Obrigado, Giselda, ela respondeu aqui que o último link que eu mandei não funcionou. Estava tentando mandar pelo Facebook, mas não deu certo. Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vou repetir, o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse Espírito Santo que está perto de você, e ele não quer apenas habitar perto, ele quer habitar dentro. E para ele habitar dentro é necessário que você o convide. E esse Espírito Santo é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mesmo distantes, mesmo não nos encontrando na igreja pessoalmente, mas apenas pelos cultos online, e às vezes nem funciona, como não funciona hoje pelo YouTube, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos ensine e nos revele como é que nós estamos. É o Espírito Santo quem diz lá dentro do nosso coração, olha, conserta, acerta isso, para de fazer aquilo, não pense essas coisas, não tenha essas ideias, não deseje isso, não deseje aquilo, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, presta atenção nessa armadilha. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus é justo, mas muitas pessoas têm aquela ideia que eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, depois que eu morrer alguém vai fazer alguma coisa por mim, e aí Deus vai me promover lá para o céu. Não, Deus é justo e nós temos que decidir agora. Enquanto estamos vivos, respirando, nós precisamos tomar as nossas decisões. A Bíblia diz, ao homem é dado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Não são muitas mortes, não existe morte e reencarnação até ficar purificado, mas a Bíblia afirma que ao homem é dado morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. E a pergunta que eu faço nessa noite, como é que vai ser o seu julgamento? Como é que vai ser o meu julgamento? Porque eu também vou comparecer diante desse juízo, e naquele juízo eu não vou levar ninguém comigo. Não vou poder levar um familiar, não vou poder levar alguém conhecido, alguém que vai dizer, eu conheci o pastor Daniel. Eu vou comparecer sozinho lá, não como pastor Daniel, mas como Daniel. E eu vou precisar estar com a minha vida em dia. É o Espírito Santo, Jesus está dizendo aqui, que ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se hoje, de tudo que falarmos, se você só guardar isso na sua mente, que o Espírito Santo deseja entrar na sua vida e te mostrar o que precisa mudar, que o Espírito Santo deseja te deixar bem claro que haverá um juízo
e que Deus é justo, se você só guardar isso, eu ficarei feliz. Mas ficarei mais feliz ainda se você tomar a decisão certa diante desta direção. E qual é a decisão certa? Uma vez que você vai morrer uma só vez, não vai ter uma segunda chance. A Bíblia diz, nós lemos alguns dias atrás, que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, e aí todos terão um corpo glorificado para subir, para encontrar com Ele. Então, eu e você precisamos estar preparados para aquele dia. Para isso, nós precisamos morrer em Cristo, ou seja, quando chegar a minha vez, eu preciso estar em dia com Cristo. Quando chegar a sua vez, preciso estar preparado também. Não vai dar tempo de consertar nada, não vai dar tempo de correr para uma igreja, não vai dar tempo de chamar um pastor. Você precisa estar preparado. Só quem já passou por acidente grave, que sabe como a vida é algo que pode passar assim, abrir e piscar de olhos. Então, nós precisamos estar preparados. Para aquele grande dia. Se eu estiver preparado, eu vou comparecer diante de Deus coberto com o sangue de Cristo, porque é Ele quem salva. Então, depois que o Espírito Santo convence do pecado, ele nos faz lembrar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, eu preciso permitir que Jesus seja o dono da minha vida. Só Ele pode perdoar pecados. Então, aí na sua casa, você pode orar e dizer: Deus, o Senhor conhece os meus pecados. O Senhor conhece todos os dias da minha vida. O Senhor sabe todos os pecados que eu já fiz. E eu preciso do seu perdão. Eu preciso mudar. Eu preciso ser outra pessoa. Eu preciso de outra chance. Então, aí na sua casa, faça essa oração. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar nessa oração. Como eu disse, Jesus andou com os discípulos durante um bom tempo, mas ele estava dizendo no finalzinho: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo, que estará para sempre convosco e estará em vós. O Espírito Santo quer entrar na sua vida hoje, para fazer de você um filho de Deus. E se você já é cristão, já é crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo quer fazer algo especial na sua vida, para que você tenha os dons e tenha um coração purificado e tenha uma proximidade muito maior com Deus. O Espírito Santo quer chegar. E Jesus disse aos discípulos, Lucas capítulo 24, Lucas 24, depois que Jesus ressuscitou, e ele tem um tempo com seus discípulos. Lucas 24, 24:49, Jesus diz para os seus discípulos: eis que envio sobre vocês a promessa. Envio sobre vocês a promessa. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O poder que viria do alto era o poder do Espírito Santo de Deus. Os discípulos não podiam continuar o ministério deles sem que fossem cheios com o Espírito Santo. Jesus diz: não tenham pressa, porque durante 3 anos ele ensinou seus discípulos.
Durante 3 anos ele preparou os discípulos. Mas agora que ele já tinha morrido na cruz, já ia subir aos céus, ele está dizendo: calma, vocês vão ficar em Jerusalém, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e aí vocês vão poder ter poder que vai vir do alto. E isso acontece lá em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Os discípulos estavam todos reunidos num só lugar, orando, estavam no cenáculo, aquele grupo grande, e diz ali Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E é interessante que depois que eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles nunca mais foram os mesmos. Quando Jesus foi preso e Pedro foi interrogado, ele disse: não conheço Jesus, eu não sei quem é ele. Mas depois dessa descida do Espírito Santo, no versículo 14 desse mesmo capítulo de Atos, Pedro se levanta e prega. Já não é mais o Pedro de antes. Porque quando Jesus estava sendo julgado lá atrás, Jesus só podia estar em um lugar. Jesus não podia estar ao mesmo tempo sendo julgado e ao mesmo tempo ao lado de Pedro, dizendo: Pedro, força, coragem, diga que você me conhece. Mas depois que ele foi do Espírito Santo, agora o Espírito Santo estava com Pedro, estava com João, estava com Tiago. Eles podiam se separar e ir para cidades diferentes, e o Espírito Santo iria para cada uma das cidades. É interessante que depois vem o Paulo já numa nova fase, e ele mesmo já recebe logo o Espírito Santo, e recebe revelações importantes, e o próprio Paulo já começa numa nova fase. Nós já estamos nessa nova fase, o Espírito Santo de Deus, que habita conosco, ele deseja estar em nós, ele deseja estar na sua vida. E ele deseja te ensinar nesses dias, mesmo longe da igreja, mas na sua leitura diária, na hora que você pegar a sua Bíblia, na hora que você estiver orando, na hora que você estiver meditando, o Espírito Santo vai estar aí em você e vai te explicar o que está escrito. E vai te ajudar a tomar decisões. Vai te ajudar a fazer planos. Vai te ajudar nas decisões da onde ir, da onde não ir, o que fazer, o que não fazer. O Espírito Santo de Deus deseja usar a sua vida. Jesus disse que ele era a videira verdadeira, o Pai era o agricultor, e aquele que estivesse nele daria muitos frutos. E o Espírito Santo deseja usar a sua vida para que frutos sejam produzidos para a vida eterna. Vamos orar. Ó Deus, que o Espírito Santo esteja não apenas habitando com cada um de nós, mas que o Espírito Santo seja convidado hoje por aqueles que pela fé vão dizer: Espírito Santo, entra na minha vida, enche a minha vida, eu te convido, enche a minha vida, limpa o meu coração e me mostra aquilo que eu não estou enxergando, me ensina aquilo que está difícil de aprender, me mostra como ser obediente, me convence, Espírito Santo, daquilo que é pecado, para que eu não faça mais,
para que eu fuja, para que eu resista. Espírito Santo, me convença de que o Senhor é justo e que haverá um juízo. Espírito Santo, me enche para que eu seja instrumento, ferramenta útil e preparada para o teu serviço. E eu te peço, ó Deus, abençoa a tua igreja, abençoa cada pessoa que acompanhou essa mensagem agora pelo Zoom. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude de forma que seja possível passar para os outros também, que não puderam acessar pelo Zoom. E, ó Deus, que o Senhor possa nos ensinar cada dia a tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, de agora e para sempre. Amém? Que esse Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. Temos alguns recados.